fazer bastante camisa. E agora o Marcos Miranda ainda doou 30 camisas de batismo para a igreja. Irmãos, que bênção tem sido, né, assim, esse coração generoso. Eu louvo a Deus por isso. Estava falando aqui de gratidão, esse cântico tão bom, né? E a gente lembrando dos feitos do Senhor na nossa vida, na igreja, e o que não nos falta, a gente olhando assim para esse final de ano, e a gente olhar e já está fazendo aquele balanço assim do que Deus tem feito por cada um de nós. Eu queria ainda pensando um pouquinho nessa nosso Natal que se aproxima, te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus 1, de 18 a 22. Nós estaremos refletindo sobre o tema Princípios para um Bom Natal. Mateus 1, de 18 a 22. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, somente até aí: Senhor, a tua palavra sempre faz e proporciona aquilo que agrada ao teu coração. Nesse momento de proclamação, que se erga uma voz do trono da graça, que tua igreja seja edificada, pois nós queremos ouvir a tua voz e oramos clamando por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito difícil a gente ouvir a respeito de um grande projeto se as Sagradas Escrituras vêm desde Gênesis fazendo uma abordagem apontando para o nascimento de Cristo Jesus, ao ponto de passar por vários profetas que vão predizer, antever e apontar para o Cristo que viria. E quando observamos então a palavra de Deus que vai falar a respeito deste projeto divino, do que estava então transcorrendo como um plano divino, é muito difícil a gente observar isso e no momento em que vai se cumprir esse plano, nós não termos a melhor ou a menor noção do que está acontecendo. Infelizmente, nos dias de hoje, mesmo passado quase 2000 anos, as pessoas estão celebrando o Natal como se não houvesse um projeto, um plano e princípios para que fossem cumpridos. E parece que o desvio de propósito e de finalidade, e até mesmo a própria incipiência do ser humano, não permite mais enxergar os princípios espirituais que deve ter uma celebração natalina. Em primeiro lugar, eu queria te desafiar nesse Natal a experimentar coisas espirituais para viver o sobrenatural. É isso mesmo. Olha o que o verso diz, 18. E foi assim o nascimento de Jesus, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma virgem, nunca estado antes com homem, nesse momento é gerado nela algo sobrenatural. Mas antes de ser gerado esse algo sobrenatural, vem os anjos anunciando uma experiência espiritual. Algo que transcorreria, que estava ligando, na verdade, na terra, um plano divino.
E se tem uma coisa boa para a gente começar a experimentar num festejo natalino, é a gente observar que o Senhor tem coisas espirituais para cada um de nós, para que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Até porque em algumas vidas, ou em alguns natais, em alguns ajuntamentos, tem qualquer coisa menos experiências espirituais. Você se recorda a última vez que você viveu uma grande experiência com Deus, que deu vontade de você ficar assim testemunhando durante um ano? Você se lembra a última vez que aquela experiência, ela te marcou de tal forma que você falou: olha, isso é poder de Deus agindo na minha vida, eu estou vendo milagre, eu estou vendo o sobrenatural do Senhor. Quanto tempo tem a tua última grande experiência espiritual? Você lembra quando e qual foi? Você consegue hoje se recordar de um momento de você viver assim: Senhor, fora um milagre, um grande feito do Senhor. Irmãos, eu olho para a minha vida, parece que eu sou tão privilegiado que pela atividade profissional que eu exerci durante 30 anos, parece que a cada dia eu tinha uma experiência boa para contar. E milagres, Jesus. Só o Senhor é Deus. Natal é um momento da gente refletir sobre experiências espirituais. Quais são, de que maneira? Até porque, meu irmão, se você quer viver isso com o Senhor, clame a Ele, ande na presença dEle. Não saia de casa sem dizer: Deus, hoje eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Porque a cultura do reino de Deus, ela inclui coisas sobrenaturais. E tais fatos, meus irmãos, eles não são corriqueiros, não. Eles não são aquelas coisas assim do dia a dia, mas as experiências espirituais que nós precisamos ter com o Senhor devem nos levar, sim, em determinado momento, à questão que extrapola aquilo que é natural. Não era natural uma virgem engravidar sem ter conhecido um homem. Não era natural que aquilo viesse a acontecer e suceder daquela forma. Os anjos começam a anunciar, a tratar de uma experiência, apontando para aquilo que Deus faria. Você tem recebido visitas assim na sua casa? Às vezes vem de carne e osso, mas é anjo. É um socorro, não é presente na angústia não, é bem presente na angústia. Que você olha e fala assim: foi Deus que enviou. E aí começam então as experiências espirituais. Em meio a essas experiências, quando se ajunta dois ou mais, e o texto fala: quando dois ou mais estão ali reunidos em torno do meu nome, o que acontece, irmãos? Eu estou no meio dele. E diz mais: o que vocês ligarem na terra, eu vou ligar onde? E foi o que aconteceu com Maria. Reuniu, ligou, e aí vem a experiência sobrenatural. Não fique esse Natal sem experimentar isso. O seu ministério tem sido marcado por experiências, testemunhos sobrenatural de milhares de pessoas, como foi o de Jesus. Quando foi a última vez que você impôs a mão e curou? Ah, pastor, isso é um dom. Quando foi a última vez que você percebeu alguém endemoniado, e o Espírito Santo te toma e fala: vá lá e age em meu nome? Estava trabalhando outro dia desse, aí eu perguntei a uma pessoa assim: e aí, quanto tempo você está bem? Não, não estou muito bem não. Falei: mas o que houve? Ele começou a me olhar meio atravessado. Aí eu falei com o pastor Eliezer, que trabalhou comigo muitos anos, me ajudou muito, de uma outra denominação. Onde eu ia, eu carregava aquele homem comigo, um camarada leal, fiel, temente ao Senhor, que bênção. Aí eu falei assim: Eliezer, faz um favor para mim, abre a porta ali do meu gabinete, bota ele lá dentro e já fica atrás, porque ele vai cair.
Aí Eliezer ficou assustado, me olhando, mas como assim? Você vai ver agora. Irmãos, dito e feito. Dito e feito. A família daquele homem estava vivendo um rebuliço, o filho tentando suicídio, ele não dormia, havia coisas dentro de casa, ele precisava naquele momento de uma libertação. E eu fico pensando quantas vidas hoje estão ao nosso redor carecendo disso, de uma experiência espiritual que os leve a algo sobrenatural. E a gente às vezes não está atento a essa questão, pois o Senhor tem nos dado autoridade para isso. Ele falou, te dou poder para pisar onde? Na cabeça da serpente. Eu fico imaginando Jesus quando fala que no nome dele nós faremos coisas maiores ainda. E que coisas maiores seriam essas? Parece que a gente está vivendo uma rotina, uma mesmice, um engodo, uma experiência medíocre, fraca, que não se sustenta por si só. E a palavra nos desafia a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E diz mais, estes sinais seguirão aos que creem. Sabe o que falta a nós, meus irmãos? É o poder da crença. Tem gente que entra aqui nessa noite e está me assistindo desacreditado. Falei, esse Natal vai ser mais um Natal. Amanhã vai ser mais um dia. E quando o Senhor está falando, ei, eu te chamo para viver experiências espirituais, eu tenho para você coisas sobrenaturais, quebrando o teu coração, clama, vem a mim, porque eu quero fazer coisas grandes. O Senhor tem isso para nós, irmãos, porque nós não estamos vivendo então experiências sobrenaturais com o Senhor por causa da nossa incredulidade. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu estava discutindo, falando aqui um pouquinho na igreja, sobre a igreja lá do Egito, a maior lá no mundo do Oriente Médio, lá de cristãos que confessam a Jesus Cristo, que foi feito numa gruta, igreja do lixão. O fato curioso naquela igreja é que no meio daquela gruta eles começaram a orar para Deus fazer algo por eles, que não tinha como fazer uma igreja daquela para 10 mil pessoas e um templo do lado para mais 4 mil. E eles falam, Deus, a fé remove montanha, o Senhor é poderoso. No momento que ora, Marquinhos, veio uma rachadura na pedra, abre, e aquilo se abriu de tal forma que tiraram toneladas lá dentro de pedra, fizeram estudos, agora não tem mais probabilidade de nenhum abalo mais nesse lugar. E aquilo que abalou, que fez a rachadura, as pedras que caíram, foi onde a mão de Deus agiu para que tivesse uma providência sobrenatural para que aquela igreja pudesse se erguer naquele lugar. Eu fico imaginando quantas coisas Deus quer que clamemos para que as pedras rachem, se movam, para a gente viver experiências, aquelas que a gente diz assim, meus irmãos, que drama eu vivi, mas se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, como diz o salmista no Salmo 124, ora diga, Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E no final, no verso 8, o salmista diz assim, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, vivam experiências com o Senhor, vivam coisas até indizíveis, porque eu sei que tem membros da minha igreja que estão vivendo isso para a glória de Deus, e que se for testemunhar, tem gente que vai dizer assim, mentira, sabe por quê? É incrédulo. Tem gente que vai dizer assim, não é possível que a coisa tenha sido desse jeito, sabe por quê? Porque é incrédulo. Bem-aventurado os que não viram e creram.
Natal é para isso, irmãos. A gente precisa cada vez mais proclamar essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Busquemos a fé ouvindo, lendo a palavra. Somente assim aumentará a nossa fé. Nós vamos ter grandes experiências espirituais, e o sobrenatural de Deus virá sobre a minha e a tua vida. Amém, meus irmãos? Segundo momento, eu queria desafiar você a focar na salvação e não no convencimento dela. É isso mesmo. Tem gente que está focando apenas e tão somente no status de uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que perde salvação? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é para você focar na salvação. Olha o verso 21. E dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele, o que ele vai fazer, irmãos? Salvará o quê? O seu povo, da onde? Dos pecados. Então, o Natal é o momento da gente observar que o Senhor quer promover salvação. E hoje a gente vê cidades coloridas, prédios coloridos. O que estão vendendo agora de comida essa semana, a gente faz aquela mesa que parece que vai vir aqueles famintos somalianos que não vê comida há um mês. Aí no dia seguinte já tem a convocação oficial para o enterro dos ossos. Mas, meus irmãos, é tanto osso para enterrar que parece festa judaica, dura a semana inteira. É tanta comida, mas comida, aquela coisa que ninguém tem, coisa que você não consegue nem provar, não consegue nem chegar perto. Eu queria que nesse Natal você focasse na salvação, porque a tua mesa vai ser farta de tal forma que o pão vivo que desceu do céu vai suprir tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, meus irmãos. Mas não é uma mesa farta com salada de fruta, pernil, peru, enfim, e todos aqueles quitutes que tem no Natal. Não, não, é o pão que sacia, mata a fome, supre necessidade física, emocional e espiritual. E isso você só consegue com a tão sonhada salvação. A realidade do nascimento de Jesus por si só não vai oferecer a muita gente essa salvação se você não enxergar que nasceu o Salvador, que nasceu o Redentor, que é Cristo. A verdade que não quer calar é: você realmente é um salvo? Ou será que a gente vem se convencendo a cada dia com a nossa vida que nós somos salvos? Vamos ser honestos. Será que esse Natal você já está essa semana orando e falando assim: Deus, sabe aquele primo que eu tenho, o sobrinho que não te conhece? Eu estou orando, clamando, eu vou jejuar por esse propósito, para que quando ele entrar nessa ceia, nessa celebração, a tua glória inunde a vida dele e ele saia daqui salvo. Salvo. A preocupação é: o que o fulano gosta de comer? Vamos fazer isso que o outro gosta. Agora nós vamos preparar isso que é para agradar o outro. Agora a gente quer agradar gregos, troianos e toda a raça, e não consegue, irmãos. Esse negócio de agradar os outros com comida é uma coisa muito difícil, irmãos. É desafiador. O negócio é tão difícil que eu estou aqui a semana inteira em Vila da Penha, já fui convocado: pastor, faz aquele brownie, dá um jeito. Irmãos, eu não vou para Campo Grande não, o forno aqui ainda, mas pastor, dá um jeito, faz. Aquele recheado assim com Nutella. Irmãos, como é difícil. Agora tem uma coisa que vai satisfazer a todo mundo:
essa tão sonhada salvação. Não adianta barriga cheia e alma vazia, não adianta sair dali dizendo: estou farto, mas está perdido. Não adianta dizer: que mesa linda, adornada, que momento maravilhoso, se não tiver experiências sobrenaturais com o nosso Senhor. Se a gente não experimentar das maravilhas desse pão vivo, se a gente não falar na noite de Natal: sacia-me, meu Senhor, gere salvação ao perdido, saura, resgata, liberta. A celebração da salvação, do sacrifício da cruz, ela precisa ser real no nosso Natal, porque a celebração dos anjos, eles estavam dizendo: glória a Deus nas alturas. Que celebração! Os anjos já estavam: glória a Deus. Mas não só isso, paz na terra, de boa vontade para com os homens. Celebração precisa ser buscada como foi pelos magos, porque eles esperavam, eles tinham a noção que ali estava a salvação. Eles começam já: vamos seguir, ali é o caminho, ali tem verdade, ali tem vida. Por quê? Nasceu o Redentor. No último momento, antes de falar para você de uma conclusão que eu quero fechar muito rapidamente, alguém já pode até nos ajudar aqui, eu queria dizer para você: nesse Natal, saiba esperar, porque tudo vai se cumprir. Sabe esperar. Verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eu fico pensando quando Deus faz promessa de um filho a Abraão. 25 anos de espera, Marcos. Quando José começa a sonhar aqueles sonhos, vem seus irmãos, e entra aquela história toda: caravana, ismaelita, é vendido, é preso, enfim, 30 anos para se cumprir a promessa. Sabe, Ana? Davi passou por um momento tão delicado. Viram nele um grande rei, já ordena, consagra, faz tudo bonitinho, mas fica 15 anos cuidando de ovelha até assumir um reinado. Olha para a vida de Isaac: esterilidade, tantos problemas, e ele consegue ser pai aos 60 anos. Deixa eu perguntar uma coisa para você e olha para mim. O que está na tua vida hoje que você deixou de sonhar? O que hoje, e eu digo isso pelo Espírito Santo de Deus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O que tem hoje na tua vida que está encruado, que está paralisado, e que você, na verdade, conseguiu banalizar a espera? Você bate no seu coração e diz assim: espera é para fraco. Eu vou agir, eu vou fazer. E Deus tem dito: espera. Dependa com paciência do Senhor. Mas a gente tem aquele hábito de dizer: eu confio, mas a gente passa à frente de Deus, ou a gente às vezes quer até dar uma ajudinha para Deus, sabe? Aquela colaboração terrena, como se Deus precisasse disso. Eu fico pensando no que Deus já fez pela minha vida, ô meu Pai. Eu fico pensando em momentos em que muita gente falou: não tem como, não vai dar. Deus falou: eu vou fazer dar. Me lembro uma vez,
que eu entrasse num quartel e na direita tinha assim um buque. Buque é uma cela que ficavam presos ali, policiais tinham feito coisas erradas. E tinha um policial ali que a esposa dele o traiu e ele descobriu, era com outro policial, enfim. E aí ele matou os dois. Eu ia ali pregando a Cristo para ele, falando de Cristo para ele. Esse evangelho foi alcançando aquele coração, ele se converteu. Me chamou a atenção, irmãos, depois de 1 mês e pouco dele decidido por Cristo Jesus, eu fui subindo aquela rampa, ele gritou meu nome, me chamou, fui, encostei o carro. Quando eu fui na direção dele, ele falou assim para mim: eu tive um sonho profético com o Senhor. Falei, esses novatos na fé são empolgados, né? Eles botam as coisas assim na conta de Deus. E ele disse assim: eu vi um papel com o seu nome, que era uma coisa ruim que tinham armado com você, mas ele subiu igual uma galinha choca. Quem já brincou de galinha choca? Botou fogo assim? Tem gente que não conhece isso, né? Depois eu explico para você, tem gente assim, conheço não. Eu tive infância, irmãos, assim, depois eu te ensino como faz. Você bota fogo assim nas pontas, sobe, aí só cai cinza. Ele falou, esse papel subia e só caía cinzas. E no sonho eu dizia assim para você: tudo que planejaram agora contra você, o Senhor está transformando em cinzas. Porque Deus te prometeu te tirar daqui e te levar para um lugar. E é isso que vai acontecer na tua vida nos próximos dias. Aí virou para mim no final e falou assim, para me desafiar: e tu crê nisso? Aí eu, olhando assim, 30 dias de convertido. Aí, Viviane, que drama. Aí eu falei assim, amém, 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 amém. E quando eu cheguei para trabalhar, daqui a pouco me chamaram lá e falaram assim: estão tentando te transferir, te movimentar e vão te jogar para uma furada. Já está terceiro ofício que está descendo. E agora estão tentando fazer isso contigo, que descobriram que você estava querendo sair da unidade, porque ir para uma boca boa. Não gostaram, estão tentando agora te dar uma pernada e fazer isso com você. Aí eu falei assim, agora eu entendo, Deus. Agora eu entendi, Deus. Falei, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor que governa, o Senhor que cuida da minha vida. Não tem homem aqui não para fazer isso não, Deus. A minha vida está no centro das palmas das tuas mãos. E tentaram, mandaram mais ofícios, fizeram de tudo. E me lembrava sempre da promessa do que havia sido dito por aquele homem. Falei, vai subir e vai se transformar em cinzas. Depois de uns 2 meses, sai no boletim a minha movimentação, Deus cumprindo a promessa dele na minha vida. Sabe com quem eu falei, irmãos? Com quem resolve. Sabe com quem eu me dobrei diante do Todo-Poderoso? Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos o povo que entrou em desespero e banalizou a paciência. A gente não tem mais paciência para esperar, depender, saber que para tudo tem tempo determinado, e o tempo dele não é o teu, não é o meu. Respeite isso, meus irmãos, porque nesse processo de espera, o Senhor está trabalhando coisas em nós, dentro, para que ao redor tudo possa estar em harmonia. Há um processo interior de cura, de santificação, de preparação. Toda promessa passa pela experiência do tempo. É tempo. E às vezes você pode dizer assim, mas está ruim, eu sozinho nessa noite. Deus sabe, as noites em claro. É tão difícil, pastor. Deus só te prova que tu pode suportar, ainda manda o escape para que possais suportar. Deus é tremendo. E no final disso eu quero concluir essa reflexão. Final de todo esse processo,
Nós somos o povo hoje que não só desenvolveu a intolerância em relação à paciência, mas nós estamos desenvolvendo um outro fenômeno que eu considero gravíssimo: duvidar das promessas de Deus. Fiel é o que prometeu. O Senhor vinha falando por meio dos profetas: virá, nascerá, Ele será o Salvador, Ele será o Redentor, o Libertador, até o momento que a Natal nasce, a promessa se cumpre do jeitinho que o Senhor tinha dito. Eu quero te desafiar hoje: creia no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis, diz a palavra. Fiel é o que prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria o Senhor e não confirmaria? Mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Por isso, na galeria de heróis da fé está cheio de homens que, pela fé e paciência, olha aí, herdaram as promessas. Teu Natal vai ser diferente. Teu Natal vai ser diferente. Mas eu queria orar com você, para que você saia daqui com o propósito de experimentar coisas espirituais, viver o sobrenatural. Engravide hoje de promessas de Deus. Saia daqui como Maria: eu estou grávido, eu vou depender pacientemente dEle. O Senhor vai fazer acontecer, porque Ele é fiel. Foque na coisa certa, não perca de vista não, porque eu tenho certeza que a tua vida e o teu Natal serão transformados. Vai ser diferente. Curva a sua cabeça. Fale para Deus sinceramente: Deus, há quanto tempo eu estou desqualificando a espera? Deus, eu venho duvidando da promessa. Deus, eu estou vivendo um comodismo da salvação. Deus, há quanto tempo eu não estou tendo mais aquelas experiências espirituais e vivendo sobrenatural? Mas eu quero sair daqui nessa noite com uma perspectiva diferente, para um Natal diferente, para viver experiências diferentes, e eu vou testemunhar o que o Senhor começa a fazer na minha vida a partir de agora.